Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, as buscas pelo Soca-Fundo e por Titi Fontinelli continuaram até que a própria polícia da cidade desapareceu. Equipes de reportagem chegaram à cidade fazendo bagunça. O ator Paulo Braguilha, ex de Titi, também chegou e ficou nervoso com a ineficiência das investigações. O pessoal das zoonoses encontrou o delegado Rogério Figueiredo. Algo muito estranho aconteceu no bar Amigos de Melquisedeque durante a madrugada. E Paulo Braguilha, que começou investigações paralelas, chegou a Pituba na manhã seguinte com um idoso sobrevivente do Soca-Fundo na garupa de sua moto. Eu sou Lucas Marçal e este é o terceiro episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. O dia 22 de julho de 1986 foi perturbador para o povo de Pitubinha do Rio Bobo. Foram muitos acontecimentos, e nós vamos analisar minuciosamente cada um deles. Mas primeiro, é preciso direcionar nossa atenção ao estranho episódio ocorrido no bar Amigos de Melquisedeque durante a madrugada. Quando o povo de Pitubinha viu o bar completamente destruído e seus frequentadores desacordados com tatuagens tribais em suas lombares, logo deduziu-se que o Soca-Fundo tinha atacado novamente. Os relatos de alguns dos clientes daquela noite pintam um quadro macabro. Em depoimento realizado no dia 24 de julho de 1986, o depoente boiadeiro McLaren afirmou que todo o bar se animou quando seu Raimundo Nogueira revelou que o estoque de bebidas para a festa julina cancelada havia chegado e que naquele dia não ia ter puta parada nem garçom triste. Que o depoente então teria tirado a camisa e subido na mesa de sinuca, sendo imediatamente repreendido por seu Raimundo Nogueira e por Dona Altanásia. Que a bebedeira ainda teria contado com o vaqueiro Ciromar Douliduas, com os agricultores Zequinha Feingler, Severino Schumacher e Murilo Morelenbaum, com o ex-pastor e então assassino de aluguel conhecido como Queijadinha, com o tatuador Bob Lafayette, com as irmãs sapateiras Célia e Cecília, conhecidas como Irmãs Bigode, com o menino de recados Adécio Ludmilo, com o agricultor Cicarelli Fernandes de Barros, o Cicica, e com a idosa Dona Fudinda do Armelinda do Birilinga. Que o bar inteiro se organizou em uma roda e que todos começaram a brincar de Eu Nunca, Verdade ou Consequência e Chupadinha Surpresa. Que o depoente teria começado a virar uma dose de tomba matuto atrás da outra e que não se lembrava do momento do ataque. Fecha aspas. O relato do boiadeiro McLaren é vital para compreendermos como a noite teria se iniciado. Mas a memória dele falhou na hora de se lembrar de acontecimentos mais próximos do ataque do Soca-Fundo. Já outros fregueses puderam relatar os acontecimentos posteriores. Em depoimento à Polícia Federal no dia 25 de julho de 1986, o depoente Zequinha Feingler afirmou que durante a segunda rodada de Verdade ou Consequência, todos os fregueses viraram doses generosas de tomba matuto e que o bar começou a derreter enquanto risadinhas coloridas eram ouvidas do lado de fora. Que durante a terceira rodada de Chupadinha Surpresa, o depoente teria notado que a luz do bar havia ficado fraca e que uma fina camada de fumaça parecia vir da rua para dentro do estabelecimento. Que o depoente teria ouvido 3 urros horripilantes vindo do banheiro do bar, seguidos pelo som de uma grande enxurrada. Que Murilo Morelenbaum então teria saído do banheiro e apontado para fora do bar com os olhos arregalados. Que o depoente olhou para onde Murilo apontava, notando uma silhueta sombria se aproximando. Que o depoente sentiu um forte golpe na lombar. Que o depoente não se lembra de mais nada daquela noite e que teria acordado na manhã seguinte todo breado e esgormitado nas costas. Fecha aspas.
Em depoimento à Polícia Federal no dia 24 de julho de 1986, Murilo Morelenbaum ajuda a montar nosso quebra-cabeça. Ele afirmou que, saindo do banheiro, o depoente teria tido a visão de uma mulher de véu branco e olhos sangrando. Era uma aparição de Santa Catita. Que uma figura sombria teria aparecido atrás de Santa Catita, dando nela um mata-leão e uma banda. Que, no chão, Santa Catita teria ficado muito puta. Que depois de jogar a aparição de Santa Catita no chão, a sombra teria avançado na direção dos fregueses, atacando várias pessoas ao mesmo tempo. Que o depoente se lembra que ele podia ouvir o som de uma espécie de máquina, um ruído metálico agudo e constante. Que o depoente se viu deitado no chão com a camisa erguida até a parte superior das costas, sentindo um ardor na lombar. Que o depoente acordou com fortes dores de cabeça na manhã seguinte. Fecha aspas. O que é mais perturbador ao estudar os relatos desse episódio é que cada pessoa conta uma experiência diferente. Enquanto Murilo Morelenbaum afirmou ter visto uma aparição de Santa Catita, seu Raimundo Nogueira, o francesinha, relatou ter sentido mãos frias e grossas tocando seus ombros. Queijadinha teria sentido um cheiro gostoso no cangote, e Dona Fudinda afirmou ter visto flutuando no céu a figura de uma cachorra. O ouvinte neste momento deve estar tão confuso quanto eu fiquei enquanto li os depoimentos. E estar confuso aqui faz todo o sentido. Será mesmo que isso foi um ataque do Soca-Fundo? A primeira pessoa a lançar dúvidas sobre esses relatos foi a repórter Litoca Moretti, do jornal O Estado de Monas, o primeiro jornal homossexual de Belo Horizonte. Foi ela que, após entrevistar os fregueses e estranhar as histórias tão diferentes, criou a teoria de que aquele não tinha sido um ataque do Soca-Fundo. E foi Litoca que propôs que as tatuagens na lombar dos fregueses fossem comparadas com as dos outros sobreviventes do Soca-Fundo na cidade. Dias depois, o prefeito Juca Menestrel ouviu a provocação de Moretti e trouxe de São Paulo o historiador de arte Vincenzo Valentini, especialista em pigmento-comparação. Agora eu me permito dar um breve salto temporal para explorar o resultado da análise de Valentini. O historiador de arte teria chegado a Pitubinha do Rio Bobo no dia 24 de agosto de 1986. Após 2 semanas pigmento-comparando as tatuagens, Vincenzo apresentou um relatório desfavorável à versão dos fregueses do bar. O relatório de Valentini fez com que muitas pessoas duvidassem de que aquele havia sido um ataque do Soca-Fundo. Mesmo assim, o prefeito e a justiça seguiram considerando aquelas pessoas vítimas da criatura. O estranho é que o relatório de Vincenzo misteriosamente desapareceu completamente dos autos do processo. Mas Vincenzo Valentini está vivo. E eu consegui encontrá-lo. Hoje, o historiador de arte vem de Rocambole, em São Paulo, mas se lembra com clareza de sua análise. Lucas, o que eu reparei foram 2 coisas. Para você entender, eu preciso primeiro explicar uma característica muito importante das tatuagens tribais. Certo. As tatuagens tribais existem em 2 tipos de traços, não varia disso. Existe o traço Califórnia e o traço Cinderela. O traço Califórnia é mais delicado, mais ondulado e charmoso, muitas vezes com uma conexão espiritual ali. Já o traço Cinderela é mais violento, mais agressivo. As linhas são mais grossas, mais imponentes, com muito preenchimento preto. Até aí, tudo certo? Certo. Pois bem, qual foi a primeira coisa que eu reparei? Os sobreviventes do Soca-Fundo todos apareciam com tatuagens tribais na lombar, com o traço Califórnia. Já os fregueses do Bar Amigos de Melquisedeque apresentavam tribais com traço Cinderela. Então, aí já tinha uma divergência, vamos dizer. Entendi. E qual foi o segundo ponto? O segundo ponto foi daquele... o Bob. Bob Lafayette? Isso, Bob Lafayette.
Ele estava no bar e amanheceu com uma tatuagem horrível na lombar, muito mal feita. Então, qual que é a minha tese? Pra mim, o pessoal ficou muito doido, muito chapado, e o Bob Lafayette saiu tatuando todo mundo ali, entendeu? E aí alguém que não sabe tatuar foi lá e fez uma tribal horrorosa nele. Depois alguém começou a ter algum tipo de delírio sobre o soca-fundo, todo mundo entrou na pilha e desmaiou de bebida. Eu tanto acho isso que, por exemplo, teve gente ali que já havia sido pega pelo soca-fundo, já tinha tatuagens tribais na lombar e que apareceu com outras tatuagens novas. Por exemplo, o Carpe Diem na nuca do Adécio Ludmilo, a borboleta no pescoço da Cicica e o Bart Simpson no braço da Dona Fudinda. Fascinante. Depois a coisa ficou mais complicada, né? Mas na ocasião da minha análise foi essa a leitura. Aqui eu preciso fazer uma observação. Vicenzo Valentini parece ter confundido o gênero do agricultor Cicarelli Fernandes de Barros, o Cicica, tendo se referido a ele como a Cicica. Eu não tenho ideia de por que isso aconteceu. Pode ser porque o historiador não se envolvia com o caso Soca-Fundo há mais de 30 anos. Apesar de muitas pessoas acreditarem que tudo foi apenas uma noite de bebedeira entre amigos, outras ainda consideram que aquele foi um ataque ousado do Soca-Fundo. Em breve, o ouvinte entenderá o porquê. Agora voltamos ao dia 22 de julho de 1986, que foi um dia especialmente agitado. Enquanto os fregueses de Francesinha recebiam os primeiros socorros, o ator Paulo Braguilha acelerava sua moto novamente, saindo da pousada Recanto do Tapaculo Preto em direção ao Hospital Cosme Damião com o sobrevivente do Soca-Fundo que ele encontrou na estrada. Aquele sobrevivente que, diante das equipes de reportagem, teria dito: eu se lembro de tudo. Os repórteres, é claro, acompanharam o ator. Agora, o ouvinte imagine a confusão no turno da manhã daquele hospital. Às 6h30 da manhã, seu Raimundo Nogueira e Dona Eutanásia deram entrada com outros 12 fregueses. Às 6h40, um ator famoso aparece com mais um sobrevivente do Soca-Fundo e várias equipes de reportagem. E como se não bastasse, 15 minutos depois, o pessoal das zoonoses de São Pereirinha do Cuticute aparece com os 3 policiais da cidade, então desaparecidos há dias, além do ter aposentado seu Tunico. O efetivo do hospital deve ter ficado desnorteado. Pelo menos o ator Paulo Braguilha partiu com sua moto Harley Davidson para prosseguir com sua investigação, fazendo com que parte dos curiosos se dispersasse. O que você vai ouvir a seguir é um trecho da entrevista de um dos membros do pessoal das zoonoses, a Dudu de la Fonte, da TV Maniçoba. A entrevista foi na porta do hospital para o Jornal da Manhã. Nas imagens, é possível ver populares e moribundos espalhados no chão frio da recepção do hospital. Uma ponta de esperança na dramática história de Titi Fontinelli e do Soca-Fundo de Pitubinha do Rio Bobo. O grupo de policiais que desapareceu há dias foi encontrado e conduzido até o hospital da cidade pelo pessoal das zoonoses de São Pereirinha do Cuticute. Eu estou aqui com o líder do departamento deles, o Cigano Chapuri. Conta pra gente, Chapuri, como foi encontrar o batalhão inteiro da polícia de Pitubinha? Bom, a nossa Arapuca pegou primeiro, né? O delegado Rogério Figueiredo. Ele estava completamente pelado, com o olho arregalado assim, e uma espuma verde saindo da boquinha dele. Quando a gente viu essa espuma, já imaginou que ele devia ter comido uma planta venenosa ali, de repente um Comigo Ninguém Pode, ou então daquela plantinha que acumula pó de pirlim-pim. Aí nisso a nossa equipe aplicou um antídoto muito usado com capivara, sabe? Que tipo de capivara? A Rovereta e a Buffon. E aí quando ele melhorou, ele sabia indicar onde estavam os outros 2 policiais e o mateiro. E o coração, como é que tá? Ué, nós trouxemos eles pro hospital pra ver isso, ué. Não, eu digo... Não, porque não tem como a gente sair falando assim sem antes examinar os caras. Não, eu pergunto o seu coração mesmo. Mas eu não comi o veneno. Não, Cigano. Então não entendi. Eu digo o seguinte, o senhor acabou de salvar a vida de 4 pessoas na mata. Como foi a emoção? Como o senhor se sentiu? Não. Achei tranquilo. Perfeito. De Pitubinha do Rio Bobo, Dudu de la Fonte. Em outra entrada para o Jornal da Manhã, Dudu de la Fonte conversou com o delegado Rogério Figueiredo. Doutor Figueiredo,
Eu sei que o senhor ainda está debilitado pelos dias delirando na mata, mas conta pra gente um pouco sobre por que o senhor deu voz de prisão ao mateiro aposentado Seu Tunico, que era o guia da polícia na expedição. Bom, o que ficou claro para nós quando a gente recuperou a consciência é que foi um caso de obstrução de justiça. A partir do momento em que um guia se perde no mato, você vê que tem coisa. Foi sem querer? Não foi. E qual é a hipótese da polícia? A gente tem pra nós que ele, como é homem do mato, tem amizade com a criatura do soca-fundo. Tá acobertando a criatura e deixando deitar e rolar. Isso tem nome. É cúmplice. E cúmplice é pior do que o vagabundo, porque é mais desocupado ainda. Porque nem vagabundar o cúmplice vagabundo. Ele só sabe que o vagabundo tá vagabundando e deixa acontecer. É cadeia no Seu Tunico e não tem conversa. Muito bem, delegado. De Pitubinha do Rio Bobo, Dudu Della Fonte. É isso mesmo. A polícia de Pitubinha entendeu que Seu Tunico foi o responsável pelo grupo ter se perdido na mata. Ele foi o primeiro preso do caso do Soca-Fundo. Enquanto Dudu Della Fonte conversava com o pessoal da zoonose e com a polícia de Pitubinha e a repórter Litoca Moretti se dedicava aos fregueses do bar Amigos de Melquisedeque, o veterano jornalista JP de Cesare, da Rede Terra Plana, entrevistava o idoso resgatado pelo ator Paulo Braguilha. Conte para nós, então, do que o senhor se lembra. O senhor foi mesmo mais uma vítima do Soca-Fundo? Qual é a aparência da besta? Como foi a sua experiência e qual parte do seu corpo está faltando? Eu se lembro de tudo. Coisa boa. Conta para nós um pouco, então, do que o senhor se recorda desse terrível ataque. Eu se lembro de tudo. O senhor pode falar outra coisa? Quantos anos o senhor tem? Eu se lembro de tudo. Parece em choque ainda. O senhor consegue se lembrar do seu nome? Eu se lembro de tudo. Será que ele está com o documento dele aí? De repente a gente pode confundir. Foi nesse momento que um grande mal-entendido foi desfeito. Eu se lembro de tudo era um nome. Seu eu se lembro de tudo estava em choque após o ataque do Soca-Fundo, e seu nome era tudo o que ele parecia se lembrar. E não é só isso. Testemunhas afirmam que o sargento Vavá, ao ver o seu eu se lembro de tudo de costas, com suas roupas de camponês, o identificou na hora. Era o mesmo idoso caído que a polícia havia deixado no mato. Será que, diferente dos outros sobreviventes, seu eu se lembro recuperaria a memória e ajudaria a polícia a encontrar o Soca-Fundo? Enquanto isso, o ator Paulo Braguilha seguia na sua cruzada solitária em busca da socialite Titi Fontinelli. Uma cruzada que o levaria a revelar ter sido a primeira testemunha de um ataque do Soca-Fundo. No próximo episódio, Paulo Braguilha leva o pessoal das zoonoses até a cena do ataque do Soca-Fundo. JP de Cesare tem uma ideia audaciosa para recuperar a memória das vítimas e o mundo conhece a excêntrica figura de Seu Bento. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando essa obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal. Até o próximo episódio.